Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Adriana, você falou do posicionamento. O seu livro, né? Seja Você e De Dentro para Fora. São livros que falam sobre identidade. Sim. Né? Tem pessoas que estão assistindo esse podcast e que elas não romperam ainda. Elas estão travadas em alguma área da vida. Eu sei que é lógico que existe uma infinidade de possibilidades também que leva as pessoas a estarem travadas. Mas você, como uma pessoa que dá devolutivas, fala do comportamento, faz a leitura comportamental das pessoas de maneira profunda. Você que escreveu 2 livros, você que tem uma leitura também espiritual. O que você diria para essas pessoas? O que essas pessoas precisam se apegar para que, de fato, elas saiam de serem comuns e que elas permitam Deus levá-las a um destino extraordinário? Primeira coisa, Marcelo, e primeira coisa para você que está nos assistindo. O que você é em primeiro lugar? Quando a gente fala de identidade, tá muito assim, meu nome, meu sobrenome, o que eu faço, tudo isso é externo. O que você é em primeiro lugar? Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é um homem? Deus é uma profissão? Não. Deus é um espírito. A primeira consciência que a gente tem que ter é a consciência espiritual. Se você estiver levando a sua vida e achando a coisa que às vezes eu falo, né? Quem é Jesus para você? É um programa de final de semana? O que é ser um programa de final de semana? Jesus é alguém que eu faço minhas orações rapidinho aqui em casa, ou então no meio do caminho, do trabalho, não deu tempo hoje de orar, vai ter que ser no meio do caminho. Sem qualidade nenhuma, sem presença, sem posicionamento. E final de semana eu vou na igreja. Jesus é um programa de final de semana para você. Então, a primeira consciência que a gente tem que ter é isso, é a clareza. Isso daqui é uma passagem. Não tem a música Peregrino? Eu adoro essa música. Eu não sou daqui, eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. Senhor, tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Então, no seu dia a dia, você vive isso? Inteligência vivencial. Qual que é o problema da maioria das pessoas que buscam autoconhecimento e inteligência emocional? Elas não conseguem transformar a inteligência emocional numa inteligência vivencial. Elas não conseguem viver aquilo. Elas não conseguem transformar a inteligência emocional na inteligência comportamental. Eu não consigo transpor isso para os meus comportamentos. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu faço tudo pela minha salvação. E como que você vive isso no seu comportamento? Como que você vive isso? Não é como que você fala ou como que você pensa, é como que você vive. Porque se você viver isso, Deus vai colocar pessoas, ambientes e portas para você abrir. Aí a pergunta é, você está preparado para essa porta? Porque você lembra uma vez que eu te contei de uma porta muito grande? Não, esse não tô conseguindo lembrar. Uma vez eu te mandei uma mensagem falando assim, Marcelo... Foi de uma visão? Não, foi de uma mensagem no WhatsApp, de uma indicação. Sim, lembrei. Que era uma ponte que tinha que chegar através de uma pessoa. Isso. Lembrei. Para um CEO de um grande instituto. Exato, lembrei. E aí depois essa porta se fechou e você virou e falou assim para mim, algum tempo depois, falou assim, Adriana, talvez essa porta tenha se fechado porque Deus te protegeu, porque você não estava preparada. E poderia ter sido a sua ruína. Se você entrasse, talvez você teria sido humilhada, envergonhada e sua carreira tivesse acabado ali. E se a gente for olhar, né? Por exemplo, se a gente olhar hoje para o que você se tornou agora, tô falando de agora, quem você é agora, você tem uma estrada muito maior do que naquela época. Então hoje, talvez você esteja até pegando aí palavras proféticas, né? Eu estava lá em Balneário e eu vi palavras proféticas a respeito da sua vida. Deus está te preparando para um tempo novo.
Amém. Só que para um tempo novo requer vestes novas, uma armadura nova, é uma roupagem nova. Não dá para você se apresentar dentro de determinados lugares vestindo as mesmas vestes, com os mesmos comportamentos. Então, eu acredito muito mesmo nisso, que Deus também veio te preparando. E tem caminhos, tem portas que às vezes elas se abrem e a gente não entra, mas se a gente tiver consciência de que Deus está no controle de todas as coisas, aí sim a gente passa a ter aquele estado de paz, né? Que é o que vai mover a nossa vida. Adriana Vargas, uma palavra que você quer deixar para as pessoas, uma palavra de encorajamento, uma palavra para alguém que está precisando de dar uma virada na vida, está precisando de se reencontrar, se levantar do lugar que caiu. Que palavra você quer deixar para o pessoal? Gente, eu quero falar para vocês aquilo que eu vivo e aquilo que deu certo para mim. Em primeiro lugar, na própria palavra de Deus está escrito que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. O que eu quero dizer com isso? Fazer orações é importante e a todo instante a gente tem oportunidade, né? Eu vim de Goiânia para cá, 3 horas, eu vim ouvindo louvor, eu vim orando, eu vim pedindo direcionamento a Deus. Mas é muito importante a gente viver na nossa casa. Então, assim, na minha casa tem uma rotina. Eu e meu marido acordamos todos os dias, às 6h30 da manhã. Independente se tem alguém viajando, se não tem alguém viajando. Se tem alguém viajando, é ligação de vídeo para a gente orar junto. Porque onde 2 ou mais estiverem, ali estarei. Então, não comece seu dia, não pegue no celular. Tem, inclusive, um outro louvor também que fala isso. Não pegue no celular sem conversar com Deus primeiro. Mas faça isso em família. Valorize, faça da sua casa a sua primeira igreja. Não vá para a igreja externa sem antes solidificar a igreja interna, que é dentro da sua casa. Se você tiver isso, pessoas começam a portas, oportunidades através de pessoas e de ambientes vão começar a acontecer na sua casa e na sua vida. Por quê? Porque a sua vida está protegida. E agora imagine, se você não faz isso, não blinda espiritualmente a sua principal igreja, que é você mesmo e a sua casa, e vem uma grande porta, e você vai. Por quê? Porque reluz ouro. Por quê? Porque a carne chama, puxa e nos confunde. E na hora que você vai, a sua família, a sua casa desmorona. O mal entra lá. Então, para finalizar, eu quero te contar uma breve história de uma pessoa que eu ouvi numa conversa uma vez, de uma pessoa que era um líder religioso e que tinha um filho. Ele adotou um filho e esse filho, na adolescência, caiu nas drogas. Só que ele nunca desistiu do filho. E ele tinha esse hábito, tanto de orar em família em casa, quanto de levar para evangelização infantil, para a mocidade, para tudo que era, para ele aprender os caminhos de Deus. E, infelizmente, veio a prova das drogas, aí, dos ambientes, das influências, e o filho dele caiu. E ele nunca desistiu desse filho. E uma vez ele passou mais de 2 dias sem aparecer em casa, que era o tempo máximo, e o pai foi atrás e foi numa boca de fumo lá de Goiânia, né? Que ele estava sempre lá e chegou lá e ele não estava. Ele passou quase que um dia inteiro andando de boca de fumo em boca de fumo atrás do filho e não achava. E ele já estava achando que tinha acontecido o pior. Até que um traficante chegou para ele e falou assim: não precisa se preocupar não aconteceu nada com seu filho não, ele vai aparecer em casa, ele deve estar doido por aí em algum lugar. Porque aqui ninguém mexe com ele. Porque ele, quando vem aqui, sabe o que ele faz? Todo mundo doido lá, usando droga, ele bota todo mundo em círculo e começa a contar a história de um tal de Jesus pra gente. E a gente acha o máximo as histórias dele. E aí? O que Deus quer falar pra você com essa história? Forte, hein? Adriana Vargas, conversa boa, passa rápido, né? Passa voando. Quero te agradecer, tá, pela sua presença. E já vou te deixar um spoiler aqui, tá? 2027, Uau. a gente vai ter que fazer a segunda parte dessa conversa. Porque com certeza vai alcançar vidas, vai dar destinos. Mas eu quero te agradecer por todo esse tempo, pela parceria, pela fidelidade, a lealdade.
toda essa jornada aí juntos, né, de transformação. Você veio em 2017 para um treinamento, mas você entendeu o seu propósito, começou a andar dentro dessa atmosfera e se tornou também uma ferramenta usada por Deus dentro desses ambientes, né? Então, quantas pessoas já foram abençoadas através da sua vida, tá? Então, muito obrigado pela presença. Só fala aí do seu Instagram e uma mensagem final aí para as mulheres empreendedoras. Uau! Meu Instagram é Adriana Vargas Oficial, tá? E para você que é uma mulher empreendedora, eu quero te dizer que se o seu templo pessoal, interno, estiver alinhado, se você estiver vivendo a sua principal missão, que é dentro da sua casa e da sua família, você não estiver priorizando as coisas internas, as coisas externas, muito pelo contrário, estiver priorizando o interno, o dinheiro, a venda, a meta, ela vai acontecer. Porque o dinheiro é só o fruto. Cuide das suas sementes, que eles vão te render o cêntuplo de frutos e você vai poder colher coisas extraordinárias na sua vida. Quero agradecer a confiança, a parceria, né? Toda essa jornada. Já tô bugada aqui. Como que vai ser 2027? Não, 26, né? 2026, sem né, esse tracionamento que você traz. E agradecer pelo transbordo, né? Pelo olhar, pelo cuidado que você teve com a minha vida desde o primeiro momento, desde a primeira conversa, e por tudo que você tem feito não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que chegam até perto de você. Né? E eu acho que é o verdadeiro conceito do Rei Midas, né? Que tudo que toca vira ouro, porque tudo que você toca, você consegue levar as pessoas para aquilo que tem de mais valioso dentro delas. E é isso que no final faz a diferença.